Boa noite, pessoal. Vocês me conhecem do YouTube, né? Meu nome é Levi. Eu quero falar sobre dois métodos de cálculo que são muito importantes na área de quadros de baixa tensão, tá? É o método de potência e o método convencional. Vou comentar, tá? Eu sei que fica um pouco complicado enxergar aqui, então eu vou traduzir o que está aqui para nossos amigos telespectadores, vamos dizer assim, do YouTube, né? Bom, enfim, olha só. Existem dois métodos que você calcula o curto-circuito na carga, tá? Porque você tem o barramento no secundário do transformador e você tem a carga em si, tá? Quando você tem a carga em si, a impedância é só o cabo, tá? Então, no método de potência, você tem, por exemplo, aqui eu tenho uma barra PN5302 e a impedância do cabo e VV5311, tá? Desculpa, pessoal, ficar um pouco de costa porque eu tenho que traduzir o que está aqui para aqueles que quiserem consultar a respeito do cálculo do método de potência e o método convencional para baixa tensão, tá? Bom, enfim. Eu tiro a minha potência nesse barramento PN aqui, tá certo? Bom, no caso, eu estou trabalhando com 480, então minha potência SPN vai ser raiz de 3, 480, e eu estou trabalhando com uma corrente de curto no secundário do meu transformador de 14 kA, então 14 mil amperes, que me dá uma potência no barramento do secundário do transformador de 11,6 MVA, tá certo? Bom, enfim. Aí eu tenho aqui o barramento no secundário do transformador, a impedância do cabo e o VV531111, tá? É na minha carga em si. Tá? Lá no disjuntorzinho, lá na carga, no disjuntor do motor, no disjuntor do quadro residencial, lá na carga. Bom, vocês sabem que o pessoal que é da área e o que não é da área que está sabendo agora, né? Que quem é da área técnica também sabe disso, né? E quem é da área de elétrica, tanto de sistema de potência como eletrotécnica, também sabe disso, né? Bom, as bases, a gente vai calcular as bases em PU do cabo de 6 milímetros quadrados, porque o cabo é de 6 milímetros quadrados nesse meu exemplo, tá? Então a impedância, a tensão base 480 volts, a corrente de base a corrente básica, tá? 44 amperes, e a impedância base é V base sobre raiz de 3 e base, tá certo? Então, a partir do momento que eu tenho, no caso aqui, o primeiro eu calculei a potência nesse ponto, tá certo? Agora, as bases PV no cabo de 6 milímetros quadrados aqui, ó, Z do cabo, tá certo? Enfim, então eu tenho a tensão base, como eu já falei, 480 volts, tá certo? E eu tenho a minha corrente base 44 amperes. Bom, claro que se eu tenho a minha tensão base, tá certo? E eu tenho uma corrente base de 44 amperes, eu tiro a minha Z base. Porque Z base é o que? É a tensão base dividido pela raiz de 3 corrente base. Então eu tenho um Z base é a impedância básica, tá? De 6,3 ohms. Então, a partir do momento que eu tenho a minha tensão base, a minha corrente base, no meu sisteminha, então eu posso tirar o meu Z base. Porque o meu Z base é V base sobre a raiz de 3 e base. V base 480 e base 44, fazendo esses cálculos, dividido pela raiz de 3, eu tenho um Z base de 6,3 ohms. Tá? Então, primeiramente nós calculamos a potência aqui na barra do secundário do transformador, tá certo? Que é raiz de 3, 480 volts, e a corrente de curto aqui me dá a potência, tá? Nominal de curto no secundário do meu transformador. O meu transformador está chegando aqui. Aqui é o meu cabinho que vai até a minha carga, que dá 11 mil
11,6 MVA. É a potência de curto-circuito, tá? E as bases em PU do cabo de 6 mm², eu tenho uma tensão base de 480 volts, uma corrente base de 44 amperes, eu tiro meu Z base. Então eu tirei V base, base e meu Z base, são as bases em PU do cabo de 6 mm² no meu exemplo aqui que eu estou dando, o cabo é de 6 mm². Bom, enfim. Se vocês forem na tabela 20, por exemplo, da Pirelli, tá? O cabo de 6 mm², ele tem o módulo da impedância desse cabo, tá? É dado em ohms por quilômetro. Eu tenho aqui uma distância de 20 metros, tá? Mas como eu quero transformar de metros para quilômetros, eu multiplico 20 por 10 a menos 3 quilômetros, tá? 20, 10 a menos 3 quilômetros me dá metros, tá? Então 20 vezes 10 a menos 3, eu transformei 20 metros em quilômetros. Por quê? Porque essa impedância de tabela, ela vem em ohms por quilômetro. Então eu tenho que cortar quilômetro por quilômetro. Então a partir da minha tabela 20 da Pirelli, que me dá em ohms por quilômetro, eu multiplico a distância em metros, né? Então a minha distância é 20 metros, ou 20 vezes 10 a menos 3 quilômetros, vezes a impedância de catálogo, que é 3,69 mais J 0,13 ohms por quilômetro. Quilômetro corta por quilômetro, tá? Então aqui eu tenho a impedância do meu cabo, tá certo? É só fazer esse cálculo aqui, eu tenho o módulo da impedância do meu cabo. Bom, pessoal, esse método de potência é muito interessante. Olha que coisa aqui, interessantíssimo. Eu tenho a minha potência PN, eu já calculei, de 11,6 MVA. Bom, se eu pegar a potência do cabo e dividir pela potência base, tá? Eu tenho aqui a potência em PU, tá certo? Então, essa potência em PU, aqui, né, no caso, ela vai me dar, vocês sabem que potência é V² sobre impedância, né? Nós temos aqui, você pode calcular a potência é VI, tá certo? Mas você pode também calcular potência como sendo V, tá? Ao quadrado dividido pela impedância, tá? Porque você tem potência é igual a VI, de uma maneira bem simplória, tá? Não estou entrando em cosseno fino, não estou entrando em nada disso. Potência é VI, mais V é igual a RI. Então, se V é igual a RI, então potência vai ser igual ao quê? O meu I vai ficar V, o meu I é V sobre R. Tá? Então, eu posso dizer que a minha potência é tensão ao quadrado sobre a minha impedância. Entendeu? Ok, pessoal? Então, eu estou dividindo a minha potência do cabo nominal pela potência do cabo, pela potência base do cabo. Mas eu quero tirar, eu estou querendo tirar a potência do cabo, mas eu tenho a potência base. Tá certo? Então, a potência do cabo dividido pela potência base, eu tenho minha potência em PU. Tá certo? Aí, o que acontece? Como a minha tensão, o barramento aqui é infinito, a minha tensão V² dá 1, porque o barramento é infinito. Então, sobre a minha impedância do cabo em PU. Então, a minha tensão na barra infinita ao quadrado, essa tensão está em PU. Então, essa tensão em PU, que vale... essa tensão em PU, que ela tem o valor de... aqui, 1 PU, a tensão no barramento de entrada em PU vale 1 PU. Atenção, porque é infinito o barramento. Então ela vale 1 PU. Por que ela vale 1 PU? Porque é 100%, 100% dá 1. Tá? Então essa tensão aqui na entrada é 1 PU.
Bom, 1PU ao quadrado dá 1, tá certo? Então, o que eu faço? Isso é potência. Então, eu divido a minha tensão, eu divido a minha tensão em PU, tá certo? Pela minha impedância, ou uma outra forma que eu tenho que fazer é que se eu tenho uma tensão de 100%, que dá 1 PU, tá certo? Eu posso dizer que eu tenho uma impedância de 100%. Então, a minha impedância, vamos dizer assim, do meu cabo, dividido pela minha impedância em PU, está aqui embaixo, ó, em módulo da minha impedância do cabo em PU. Bom, se eu passar esse camarada daqui de baixo para cá multiplicando, eu posso dizer que a minha potência do cabo é igual a raiz de 3, tensão base, corrente base, dividido pela minha impedância do cabo em PU. Porque eu posso, aqui, no caso, a minha impedância do cabo em PU, por que eu fiz isso? Porque eu estou dividindo potência por potência, tá certo? Para obter em PU, potência nominal pela potência base. E essa potência nominal por essa potência base, em PU, eu posso dizer que a minha tensão, que vale 100% ao quadrado, em PU, que vai me dar 1, lá em cima, dividido pela minha impedância do cabo em PU. Então, eu estou trabalhando aqui, desse lado, todo mundo em PU. Tá? Então, aqui eu estou trabalhando em PU, é a potência do cabo pela potência base, e aqui é igual a minha tensão em PU, que é 100%, que vale 1 ao quadrado, dividido pela minha impedância em PU do cabo no denominador. Então eu posso passar esse camarada para cá. Passando esse camarada para cá e fazendo esses cálculos, eu vou ter em cima, para achar a minha potência do cabo, eu vou ter raiz de 3, tensão base, corrente base. E embaixo eu vou ter impedância do cabo dividido pela tensão, pela impedância base. Por quê? A impedância do cabo pela impedância base me dá a minha impedância do cabo em PU. Ó, a nominal pela base me dá em PU, que está aqui. Esse daqui subiu para cá, porque ele é o base, subiu para cá. E aqui em cima estava 1, porque eu tenho 100% de tensão. Quer dizer, na minha barra infinita, eu tenho 100% de tensão. E como eu tenho 100% de tensão, 100% dá 1. Que a barra é infinita. 100% de tensão que dá 1, 1 ao quadrado dá 1. Então, que a minha potência é V ao quadrado sobre R. Então, 1 ao quadrado dá 1. Então, aqui em cima fica 1, mas eu joguei para cá, para cima, a minha potência base. Aí eu criei essa fórmula aqui. Aí deu consequência a essa fórmula aqui, que é raiz de 3, tensão base, corrente base, dividido por impedância do cabo pela impedância base. Isso vai ser igual, eu estou indo num detalhe aqui, pessoal, tá? Estou fazendo um detalhe, para não jogar a fórmula, estou jogando um detalhe da fórmula. Isso vai ser igual a raiz de 3, tensão base, corrente base, sobre o módulo da minha impedância no cabo. Vezes essa Z base sobe, aqui ó, eu tenho aqui, vezes Z base, ele sobe, mas quem é Z base? Z base é V base, raiz de 3 I base. Então meu I base eu corto com o meu I base, logo eu chego a V base ao quadrado sobre o módulo do Z do cabo. Com isso, eu calculo a minha potência no cabo. A minha potência do cabo vai ser a tensão ao quadrado dividido pelo módulo da impedância do cabo, que é o quê? É esse que a gente calculou aqui em cima. 20 vezes 10 a menos 3, porque eu quero em quilômetros, porque a tabela me dá 3,63 resistência, mais J, que é reatância indutiva, menos reatância capacitiva, que geralmente é desprezado porque a reatância capacitiva é muito pequena.
A reatância indutiva é 2πfL, a reatância capacitiva é 1/2πfC. Tá? Então aqui de tabela, eu tenho 3,69 mais J 0,13 ohms por quilômetro. Eu transformei a distância de 20 metros em quilômetros, então é 20 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Corta quilômetro por quilômetro, eu acho 0,074. Com isso eu tenho a minha potência no cabo. A minha potência no cabo é 3,12 MVA. Pessoal, esse método é muito usado para baixa tensão. É muito usado para baixa tensão. Chama-se método das potências. Então, se eu tenho um cabo aqui de 6 milímetros quadrados, para me achar a potência na carga, é essa fórmula aqui, pessoal. É o inverso da SPN, ou seja, o inverso da potência nominal de curto-circuito 11,6, eu substituo aqui, mais o inverso dessa que eu acabei de calcular nessa minha extensa explicação, procurando resumir o que é macro no micro, tá? Você tem vários tipos de curto. Você tem curto-circuito monofásico, você tem curto-circuito bifásico terra, trifásico terra. O que a gente faz? Para facilitar os cálculos, a gente representa por uma bobinazinha, porque é o campo magnético que oferece resistência no cabo, né? Na condutibilidade do cabo. E o que a gente faz? A gente divide tudo pela tensão base, pela potência base, pela impedância base, pela corrente base. Então você vai ficando tudo em valores em PU, que é sistema por unidade. E depois você traz isso de volta, olha só. Aí aqui você já tira o Z do cabo, que dá 13,12 MVA. O inverso de SPN, o inverso da potência nominal de curto-circuito 11,6 MVA, mais o inverso dessa potência no cabo, que é 3,12 MVA. Olha que coisa interessante, pessoal. A potência de curto-circuito no secundário do transformador é 11,6 MVA. A potência no cabo é 3,12 só. Tá? Então, o inverso dessa potência aparente na entrada do cabo, mais o inverso da potência no cabo, que a gente acabou de calcular aqui, eu fiz essa explicação mais detalhada possível, porque a tensão é barra infinita, então a tensão é 100% que dá 1, né? A tensão me dá, aqui nesse método a gente vai ver aqui, a tensão me dá 1 PU, né? Então, aí eu pego o inverso da potência para finalizar o método das potências. O método das potências é o inverso da potência nominal na entrada, na saída do transformador, tá? Mais o inverso da potência que a gente acabou de calcular no cabo, que é a tensão ao quadrado dividido pela impedância de tabela. Mas como a impedância me dá em ohms por quilômetro, eu tenho que multiplicar pela distância em quilômetros e tirar o módulo disso aqui, que dá 0,074. Então, se você quiser saber a potência no cabo, é a tensão ao quadrado, tensão básica ao quadrado, a tensão no local ao quadrado, tá? Dividido pela impedância, dividido pela essa potência no cabo, dividido pela impedância no cabo, em módulo, tá? Então, vou repetir, é a tensão base ao quadrado, dividido pelo módulo da impedância do cabo. Essa é a minha potência no cabo. Vou repetir para ser bem prolixo. Qual é, depois dessa calculeira toda, qual é a minha impedância no cabo? Pessoal, vou perguntar para mim mesmo. Qual é a minha impedância no cabo, Levi? A impedância no cabo é... Qual é a minha potência no cabo? Qual é a minha potência no cabo, Levi? A minha potência no cabo é a tensão ao quadrado, 480 ao quadrado, a tensão base ao quadrado, dividido
pelo módulo da impedância do cabo. Essa é a minha potência no cabo. Vou repetir mais uma vez. Qual é a minha potência no cabo que sai lá do quadro do QGBT e vai até a minha carga? Vamos supor que a minha carga fosse aquela maçaneta ali. Ali tem um motorzinho. Ali tem. Qual é a impedância nesse cabo? Qual é a potência nesse cabo? Qual é a potência nesse cabo? A potência nesse cabo, por isso que é o método das potências. A potência nesse cabo que vai do secundário do transformador até a minha carga, o meu motorzinho, a potência desse cabo é dada pela seguinte forma, por essa fórmula aqui. É a tensão base ao quadrado, que no caso aqui era 480 ao quadrado, dividido pelo módulo da impedância no cabo. Dividido pelo módulo da impedância no cabo. O módulo da minha impedância no cabo, eu vou no catálogo, ele vai me dar em ohms por quilômetro. Vai estar na forma cartesiana. E eu vou ter que multiplicar pela distância em passar de metros para quilômetros. Então são 20 metros, é 20 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Como aqui é impedância na forma cartesiana por quilômetro, corta quilômetros por quilômetro, então aqui eu vou ter 3,69 mais J 0,13 ohms por quilômetro vezes 10 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Quilômetros corta por quilômetro e eu obtenho então isso aqui em módulo, né? O que é o módulo da impedância? É R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. No caso aqui do cabinho, a gente considera só o XL, porque a reatância capacitiva é muito pequena. Tá? Então, aí eu calculo a potência no cabo. Então, a minha potência no cabo, estou frisando bem isso, pessoal. Qual é a minha potência no meu cabinho, que sai lá do QGBT, do quadro geral de distribuição de baixa tensão, QGBT, quadro geral de baixa tensão, que sai do secundário do transformador, até minha carguinha, até meu motor, qual é a potência em cima desse cabo? A potência em cima desse cabo, estou demorando nesse método, porque esse método é o método das potências. Aí é o método convencional, é mais rápido, estou mais demorando nesse método. Qual é a minha potência em cima do meu cabo, que vai do secundário do transformador, que pega o secundário do transformador pega no barramento. Esse barramento é o barramento do secundário do meu transformador. Chama-se QGBT. Tá certo? Quadro geral de baixa tensão. Aí ele tem lá as proteções e vai um cabinho até a carga, que é um motorzinho. Qual é a potência nesse cabinho? A potência no cabo repetindo, mais uma vez, sendo bem prolixo. Bom professor, modéstia à parte, não estou falando que eu sou o supra-sumo, não. Sabe o cara que sabe que nada sabe, não é isso não. Mas eu gosto de enfatizar bem isso. Qual é a potência do cabo que sai do meu QGBT e vai até a minha carga? É o quadrado da minha tensão base, que no caso aqui era 480 ao quadrado, dividido pelo módulo da impedância no cabo. E como é que eu calculo o módulo da impedância no cabo? Eu vou na tabela, meu cabo é de 6 mm², eu pego a minha impedância no cabo que está na forma cartesiana em ohms por quilômetro, multiplico pela distância em quilômetro e depois eu tiro o módulo disso aí. Então, é a parte real ao quadrado, a resistência ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado e a raiz disso aí. Tá certo? Tirando a raiz disso aí, eu tenho o módulo da minha impedância no cabo, que dá 0,074. Aí, 480 ao quadrado com 0,074 me dá 3,12 MVA. Essa é a minha potência no cabo. Eu vou pegar a minha potência no cabo e vou pegar a minha potência nominal de 11,6 MVA lá na entrada. O somatório do inverso dessas duas potências elevado a menos 1 é que vai me dar a minha potência lá na minha carga. Que no caso a minha potência na carga me deu 2,46 nesse meu exemplo, MVA. Então, a partir do momento que eu tenho a minha potência na carga, eu posso tirar a minha corrente de curto-circuito trifásico. Qual é a minha corrente de curto-circuito trifásico? Que é a minha potência na carga, que eu acabei de calcular, que dá 2,46 MVA, dividido pela raiz de 3, pela tensão base 0,48 kV, que eu estou trabalhando em kV. E eu achei 2,96 kA. Ó,
a corrente de curto-circuito trifásico em módulo lá no meu motor é de 2,96 kA pelo método das potências. Então, o método das potências se resume em o inverso da potência nominal lá no secundário do transformador, mais o inverso da potência no cabo, que eu acabei de mostrar, e o inverso desses dois, elevado a menos 1. Eu tenho essa potência, tá certo? Na minha carga. Aí a corrente de curto-circuito trifásico na minha carga vai ser a potência na minha carga dividido pela raiz de 3 e a tensão na minha carga, que dá 2,96 kA, ou seja, 2,46 MVA, foi o que eu achei aqui, ó, a potência na minha carga, que é o somatório do inverso da minha potência lá no secundário do transformador, mais o inverso da potência no cabo, elevado a menos 1, dá 2,46 MVA. Então, com 2,46 MVA dividido pela raiz de 3 de 0,48 kV, eu tenho 2,96 kA. Então, a minha corrente de curto-circuito em módulo na carga é 2,46 A. Esse é pelo método da potência. Eu consigo achar a minha corrente. Nota que a minha corrente de curto lá na carga dá pequena. Dá 2,96 kA. Dá pequena a minha potência de curto lá na carga. Ela dá pequena. Na carga ela é pequena. Por isso que o ajuste do seu térmico na carga ele pode ser pequeno. E eu quero ressaltar aqui para você tirar a tensão, a potência no cabo, é a tensão de base ao quadrado dividido pela impedância em módulo no cabo que você vai no catálogo em função da bitola do cabo que você está usando, que no caso aqui eu estou usando 6 mm². Não esquecendo que essas tabelas, elas te dão em ohms por quilômetro, então você tem que multiplicar pela distância em quilômetro. Muda essa distância em quilômetro. 20 metros é uma coisa, 20 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Então, 10 a menos 3 vezes o K de quilômetro, 10 a menos 3 corta com 10 a 3 dá em metros, né? Então, não esquecer de, como a tabela me dá em ohms por quilômetro, multiplicar pela distância em quilômetros, tá? Então, esse aqui é o método da potência. O método da potência é muito simples. Eu quis só entrar lá no âmago da questão. O método da potência é muito simples. No método da potência, você vai ter que tirar o inverso da tua potência na entrada, franca, lá na potência nominal na entrada, né? Franca não, a potência nominal na entrada, que é raiz de 3, tensão, no caso eu estou trabalhando com a tensão 480, vezes a corrente de curto lá no barramento, no secundário transformador 14.000, eu tenho a minha potência de 11,6 MVA na entrada. O inverso dessa, mais o inverso da minha potência no cabo. Como é que é a minha potência no cabo? Que sai lá, o transformador, tem o quadro, tem o motor. Qual é a minha potência no cabo aqui, ó, nesse cabinho de 6 mm²? Qual é a minha potência no cabo? É a tensão ao quadrado dividido pelo módulo da impedância desse cabo, tá? Como a minha tabela me dá em ohms por quilômetro, eu tenho que multiplicar pela distância em quilômetros. Então, o módulo da minha impedância, a tensão ao quadrado dividido pelo módulo, a tensão ao quadrado aplicada no cabo, 480 ao quadrado, dividido pelo módulo da minha impedância, me dá a minha potência no cabo. Então aí eu já fiz o inverso de 11,6 MVA, que é a potência no secundário do transformador, com a corrente de curto secundária do transformador, mais o inverso da minha potência no cabo, que me deu 3,12 MVA. Isso tudo somado, o inverso de um mais o inverso de outro, soma-se e inverte, elevado a menos 1. Eu tenho 2,46 MVA lá no cabo. Então, se eu tenho 2,46 MVA no cabo, qual é a minha corrente de curto-circuito? É 2,46 MVA dividido pela raiz de 3, a tensão em kV, que é 480, em kV dá 0,48 kV. Então, a minha corrente de curto lá na carga, ratifica que
dá 2,96 kA. Então a minha corrente de curto na carga, olha só pessoal, a minha corrente de curto-circuito no secundário do transformador é de 14 kA. É enorme. Mas a minha corrente de curto, após, calculando pelo método das potências num cabo de 6 mm² trifásico, lá no meu motor, a minha corrente de curto é 2,96 kA. Ou seja, o meu ajuste do meu térmico no motor não é em função do barramento do secundário do transformador, não. É em função da corrente de curto lá na carga, porque a corrente de curto na carga é 2,96, 2, na ordem de 2 kA. E a corrente de curto lá na barra é 14 kA. Então é uma diferença gritante. Então quando você for ajustar seu térmico lá no motor, não é a corrente de curto do secundário do transformador, não. Por isso que você tem o método das potências. Bom, procurei ser o mais prolixo possível. Logo, a minha corrente de curto na carga, não no secundário do transformador. Tem gente jogando corrente de curto do secundário do transformador lá na carga e ajusta o térmico errado. A corrente de curto lá na carga, lá no meu motor, é de 2,96 kA. Tá certo? Bom, esse é um método das potências. E tem o método convencional. O método convencional você tem TN 53. Então o método das potências, pessoal, é só vocês saberem que a impedância a potência no cabo é a tensão ao quadrado dividido pela impedância em módulo do cabo, invertida, mais a potência no secundário do transformador, invertida elevada a menos O, tem a potência do cabo. Potência do cabo dividido pela raiz de 3, tensão básica, tem a corrente de curto-circuito na carga, que dá 2,96 kA. Pelo método das potências. Agora vamos ver aqui, pessoal, pelo método convencional. Olha só. Potência de curto-circuito na barra PN, uma barra PN 5302. Pessoal, só um parente, vocês sabiam que isso aqui dá origem, tem um programa que faz isso aqui, mas cuidado ao usar os programas, você tem que saber intrinsecamente, você tem que saber que a corrente de curto no secundário do transformador é muito maior que a corrente de curto lá na carga, senão vai ajustar as suas proteções todas erradas, tá certo? Na seletividade, tá? Bom, enfim, e tem um programa que faz isso, mas tem que saber usar o programa. Você tem que saber como é que o programa funciona por dentro. Isso aqui eu tirei exatamente de um programa. Então você tem que saber como que o programa funciona, porque o computador vai obedecer os seus comandos. E um parêntese só aqui a nível de aterramento, que eu quero falar rapidamente. Falam que tem a onda de reflexão. Mas se o aterramento for bem feito, muito bem feito, claro que vai ter uma onda de reflexão, talvez em megahertz, você blinda um CPD, mas se 99% for drenado para a terra, ótimo. Ótimo. Você não pode ter seu captor descida, tudo perfeito, e seu aterramento, porque existem dois tipos de malha de terra, para alta frequência e baixa frequência, mas eu não quero entrar nesse assunto agora. Eu tenho, parece que no meu vídeo aí, que eu fiz pelo núcleo de treinamento tecnológico anterior, eu já dimensionei quase 1000 malhas ferroviárias aí, tanto para megahertz, que é sistema de computadores, como para 60 Hz. Tá? São duas malhas diferentes. Você tem que fazer estratificação de solo, e aí na estratificação do solo, a primeira camada é rochosa, a segunda pode ser lençol d'água ou argilosa, ou o contrário. Então tem um método gráfico, tem um método computacional, bom, enfim. Graças a Deus, eu tenho a prática já do método gráfico, porque aí depois, quando eu peguei o método computacional, eu fui bem. Isso daqui, o método de potência, é tirado de um método computacional. Mas cuidado quando você entrar com os valores do método computacional. Você tem que saber primeiro o conceito, porque o pior é que tem o erro de conceito. O erro de conceito é o seguinte: você tem dois caminhos a seguir, para a esquerda e para a direita. Pegou o erro de conceito errado, pegou o caminho errado. Vai ter que voltar tudo para pegar o caminho certo. Agora vamos ver se eu explico a vocês o método convencional. Então a gente falou método de potência, potência do cabo, inverso da potência do cabo, mais o inverso inverso da potência do cabo, mais o inverso da potência de entrada com corrente de curto 14 kA lá em cima, elevado a menos 1, me dá uma corrente de curto-circuito na carga de 2,96 kA.
tá? Então estou fazendo isso para ajudar os estudantes na área de elétrica, de curto-circuito, tá? Então tem um método de potência para você ajustar direitinho lá o seu térmico, ajustar direitinho a sua proteção, senão aquilo fica desarmando, ainda mais no sistema de refrigeração. O cara sabe por que está desarmando? Está desarmando que o térmico não está ajustado direito. O cara ajusta o térmico, às vezes, acima em função da barra do secundário transformador. Não, a corrente de curto no secundário transformador é 14 kA. A corrente de curto na carga é 2 kA. É bem pequeno, é bem menor. Tá? Porque ele só vai enxergar, quando fechar o curto, o motor morre. Ele só vai enxergar a impedância do cabo. Tá? O sistema só vai enxergar a impedância do cabo. Por isso que cai a corrente de curto na carga. Agora vamos lá, método convencional. Já falei do método de potência, agora eu vou falar do método convencional. Vamos lá. Potência de curto na barra PN 55302. Então, essa potência é raiz de 3, 480, pelo mesmo exemplo, 14.000 dá 11,6 MVA. Valores base, tá? 480, S base é igual a SPN, quer dizer, eu estou usando S base igual o valor, a minha potência base, igual o valor da minha potência calculada, raiz de 3, 480, 14K na barra, tá? O Z base, V base ao quadrado sobre S base, e o meu I base, 14K, que eu estou usando, nesse aqui, e Z base, V ao quadrado sobre S ao quadrado, que é igual a 0,02 ohms. Tá certo? Então, isso aqui é bem mais simples. Você tem o Z do cabo, aqui você tem a cor. Modelo, não é que é bem mais simples. É que esse aqui ele é mais simples, mas é um pouco mais criterioso de potência. Esse aqui já é o método convencional, né? Então, você tem o VV5311, vamos supor, o outro ponto da barra, modelo do sistema em PU. Então você tem aqui o modelo de sistema em PU, apenas eu li essa parte aqui, vamos ler essa parte. Então essa parte aqui eu tenho que o Z do sistema, olha só, eu tenho que ter um Z do sistema. O que é o Z do sistema? É V ao quadrado sobre a potência em PU, tá certo? Então o meu Z do sistema, você já sabe que como barramento infinito é 100% dá 1 PU, né? Ao quadrado dá 1. Dividido por 1. Então, qual é o meu Z do sistema? É J1PU. J1PU. É o meu Z do sistema. Tá? Porque idêntico à maneira de transmissão, que eu já montei de 138 kV. Aqui você representa como uma bobina, que é a relutância ou o campo magnético. Aqui a capacitância. Em sistemas de baixa tensão, a capacitância é praticamente desprezível. Você tem só a indutância interferindo, a reatância indutiva, que é 2πfL. Bom, então, a impedância do sistema tem que ter o J antes, é JPU, a impedância do sistema. A impedância do cabo, você vai na tabela Pirelli, pega para o cabo de 6 mm², dá 3,69 mais J013, tá? Multiplica pela distância de 20 metros em quilômetros, porque isso aqui vai me dar em ohms por quilômetro, 20 metros transformando para quilômetros dá 20 vezes 10 a 3 quilômetros, tá certo? Então aqui eu tenho a minha impedância do cabo em PU vai ser a minha impedância do cabo de tabela ohms por quilômetros vezes quilômetros, dividido pela impedância base, tá? Então a impedância do cabo de tabela em ohms por quilômetro vezes a distância em quilômetros, essa impedância do cabo dividido pela impedância base me dá a impedância em PU. Toda vez que eu divido pela impedância base, me dá a impedância em PU do cabo. Então aqui eu tenho a impedância em PU do sistema, que é J1PU, e aqui eu tenho a impedância em PU do cabo. Tá certo? Bom, enfim. Qual então vai ser o módulo da minha corrente de curto aqui no caso? Eu vou ter então, nesse caso, como eu tenho, pessoal, como a minha impedância base é V base ao quadrado sobre S base, e como a minha tensão base é 480 volts e minha potência base
é igual à minha potência PN, que dá 11,6 MVA, você fazendo esses cálculos aqui, substituindo o V base e substituindo o S base, você chega a um Z base de 0,02. Bom, 20, nota pessoal, o seguinte, que o meu Z do cabo vai ser o quê? 20 vezes 10 a 3, tá certo? Vezes, porque eu estou transformando 20 metros de metros para quilômetro, então tem que multiplicar por 10 a 3 quilômetros. É a distância em quilômetros, é o comprimento em quilômetros. 20 metros em quilômetros está 20 vezes 10 a 3 quilômetros, tá certo? Então, eu tenho 20 metros, 20 vezes 10 a 3 quilômetros. Eu posso falar 20 metros, como posso falar 20 vezes 10 a 3 quilômetros. Claro, 10 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Claro, 10 a menos 3 vai cancelar com o K de quilômetros, tá? Então eu posso botar aqui 20 metros, como eu posso botar 20 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Por quê? Porque a minha impedância do cabo de 6 milímetros quadrados pela tabela é 6,69 mais J013, o quê? Ohms por quilômetro. Então eu vou multiplicar pela distância em quilômetro. Mas devia a distância está em metros, 20 metros, tá bom, passa metros para quilômetros, multiplica por 10 a menos 3. Então, 20 vezes 10 a menos 3 quilômetros é igual a 20 metros. Por quê? 1 metro tem 10 a menos 3 quilômetros. Então, eu passando aqui para quilômetros, aqui dando em ohms por quilômetro, eu cortei a unidade de quilômetros. Só que o meu Z base dá 0,02. Por quê? Porque o meu S base é 11,6 MVA e o meu V base é 480 volts. Então, V base ao quadrado por S base vai me dar 0,02 ohms, que é o meu Z base. Eu estou dividindo por Z base aqui. Só que meu Z base é 0,02. É o meu Z base aqui embaixo. E 20 vezes 10 a menos 3 dá quanto, pessoal? 20 vezes 10 a menos 3. Uma casa, duas casas, 10 casas, 3 casas. Então também dá 0,02. Então, cortando 0,02 com 0,02, eu tenho que a minha impedância no cabo, tá certo? Em PU, vai me dar 3,69 mais J013. Tá certo? Bom, qual é então a minha corrente de curto-circuito do cabo pelo método convencional? Corrente de curto-circuito vai ser 1, porque é 100%, a barra é infinita, 100%, então dá 1, tá certo? Tensão a minha corrente de curto-circuito vai ser o quê? A tensão, porque V não é igual a RI, vamos falar na lei de Ohm, V igual a RI. Então V igual a ZI. Então I é V sobre Z. I é V sobre Z. Só que a minha tensão é 1, que é 100%. E a minha impedância sobre Z. A minha impedância vai ser o quê? J1PU no sistema mais a Z do cabo que eu acabei de calcular. Então vai ser o inverso. Então quando vocês calcularem pelo método convencional, é só fazer o inverso, tá? Da minha impedância do sistema, porque o sistema tem uma tensão de 1PU de 100%, então a minha impedância é J1PU, tá? Então é o inverso de J1PU desse trecho aqui do sistema, mais a impedância do cabo, que me deu 3,60 mais J013. Logo, fica a impedância, é o inverso do somatório da impedância do sistema, que é um J mais, tá? JPU mais o inverso de JPU, é o inverso do somatório da impedância em PU do sistema mais a impedância do cabo em PU. A impedância em PU do sistema é J, ou um J, tá? Mais a impedância desse cabo aqui, mais 3,69 mais J013. Então, o inverso do somatório dessa impedância em PU
mais essa impedância em PU. Essa impedância em PU, a impedância em PU do sistema é JPU. E a impedância em PU do meu cabinho é 3,69 mais J013. Tudo isso aqui no denominador, em módulo. Tirando isso aqui em módulo, você vai converter da forma cartesiana, tá certo? Você vai somar imaginário com imaginário, real com real, né? Real permanece, aqui só tem um real, imaginário com imaginário. Então, o quadrado dos reais mais o quadrado da parte imaginária, tira a raiz. E aqui embaixo você vai ter o inverso do módulo disso aqui, que é a raiz do real, a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Pessoal, só um parênteses aqui, eu com 12 anos eu dava aula de modéstia à parte, pessoal, em nome de Jesus Cristo que eu estou falando, mas eu respeitando todas as religiões e os agnósticos, não estou falando aqui de futebol, religião e política, mas aqui é números complexos, é saber números complexos. Então, se eu tenho uma impedância que ela tem parte real e parte imaginária, eu vou pegar, somar todas as partes reais, todas as partes imaginárias, vou pegar a parte real ao quadrado, mas a parte imaginária ao quadrado, e vou tirar a raiz. Então o inverso disso vai me dar 1 sobre 3,9, que é igual a 0,26 PU. Aí eu vou pegar, para achar a corrente de curto-circuito nominal, o que eu faço? 0,26 PU, em PU é a corrente de curto-circuito trifásica em PU, deu 0,26. A corrente de curto-circuito trifásica em PU vezes, multiplicando a corrente nominal, aqui ó, que é a corrente de curto-circuito nominal, não é corrente de curto-circuito nominal, outra é corrente de curto-circuito em PU. Então eu calculei aqui 0,26 da corrente de curto-circuito em PU, tá certo? Agora eu vou multiplicar pela corrente de curto-circuito nominal, que é 14Ka. Então 0,26 PU vezes 14Ka me dá na carga 3,6 Ka. Então o módulo da minha corrente de curto-circuito trifásico na carga é 3,6 Ka. Tá? Eu tenho só duas observações para fazer agora no final. Pessoal, existem dois métodos para você calcular o curto lá na carga. Vocês notaram que o barramento dá 14Ka. Mas você vai calibrar seu disjuntor para proteger a tua carga, ó, com valores pequenos. Com valores pequenos, porque o sistema enxerga o cabo. Quando fecha o curto lá no motor, o motor sai fora, ele vai enxergar a impedância do cabo. Por isso que a tensão no secundário, a corrente de curto-circuito no secundário do transformador é 14Ka, e a minha corrente de curto-circuito na carga, pelo primeiro método de potência, deu 2,96 Ka. Pelo método convencional, deu 3,6 Ka. Você nota que por um método dá uma pequena diferença do outro método, mas dimensionalmente falando, as duas correntes de curto são pequenas. Essa 2,96 Ka é 3Ka. E aqui 3,6Ka aproximadamente também fica em torno de 3Ka. Então você nota que a corrente de curto-circuito na carga, quando você for fazer o ajuste do disjuntor, tanto pelo método de potência quanto pelo método convencional, que quando fechar o curto ele só vai enxergar o cabo, a corrente de curto no secundário do transformador é 14Ka, nesse meu exemplo, 14 mil amperes. Mas na carga, tanto por um método como pelo outro método, fica em torno de 3Ka. Na carga, a corrente de curto é pequena. É isso que tem que se entender. Então, às vezes, o cara vê lá um barramento, os disjuntores falam, epa, esse disjuntor está pequenininho, porque a corrente de curto no secundário do transformador é grande. Mas ele não está aqui para proteger o transformador, não. Para proteger o transformador, tem o disjuntor no secundário do transformador. Esse disjuntor no quadro geral de baixa tensão está para proteger a carga, que só vê o cabo. Então, por isso que a minha corrente de curto na carga é da ordem de 3Ka. E a minha corrente de curto na barra do secundário do transformador é na ordem de 14Ka. Tanto o método de potência quanto o método convencional, eles dão uma pequena diferença. Mas são métodos fantásticos para você fazer o ajuste
na baixa tensão, considerando o secundário da transformadora, a alta tensão, uma coisa vai compatibilizando com a outra. E eu quero só reiterar numa pequena observação só. Quando a pessoa faz, agora vamos mudar, então, eu quero só para fechar esse assunto que hoje eu falei sobre método de potência e método convencional. E quero ressaltar que a corrente de curto do secundário do transformador na barra é 14 kA, nesse meu exemplo. Tanto pelo método convencional como o método de potência, a corrente de curto, nesse meu exemplo aqui, a 20 metros, lá na carga, é na ordem de 3 kA. Caiu. Então, meu ajuste do meu disjuntor aqui ó, é menor. Tá? Não vou ajustar os disjuntores tudo alto no quadro geral de baixa tensão, porque os motores vão ficar todos protegidos. Porque a corrente de curto do secundário do transformador é uma coisa. Agora, a corrente de curto lá na carga, ela é bem menor. Haja visto esse meu exemplo. A corrente de curto no secundário do meu transformador é 14.000 amperes, 14 kA. A corrente de curto lá no meu motor é na ordem, tanto pelo método convencional quanto no método de potência, é na ordem de 3 kA. Tá certo? Então, finalizando isso, eu só quero fazer mais uma ressalva a respeito de aterramento. Ah, porque vai haver onda de reflexão. Claro, sempre há uma onda de reflexão. Sempre há. Mas contanto que você drene para a Terra 99%, está mais do que bom. Está mais do que bom. Pessoal, muito obrigado. Desculpa a minha empolgação em falar isso, mas é porque eu já me deparei na prática com esse tipo de questão. Tá? A pessoa olha lá o projeto, aí no projeto está, epa, peraí, mas ele está pendurado numa barra de 14 kA. Mas ele não está para proteger a barra de 14 kA, ele está para proteger o motor que está a 20 metros. Então tem que calcular a corrente de curto para ajustar esse disjuntor aqui para o motor. Então aqui a corrente de curto na barra, já tem o disjuntor no secundário do transformador, a corrente de curto na barra é 14 kA, mas a corrente de curto na minha carga, ela é bem menor. Por isso que meus ajustes são bem menores. Tá certo? Ele pode ter até um frame na sua caixa para suportar uma corrente de curto no secundário do transformador elevada. Aí é outra história. Mas o ajuste dele não vai ser 14 kA, que é a corrente de curto no secundário do transformador. O ajuste dele vai ser na ordem, tanto por um método quanto pelo outro método, na ordem de 3 kA para eu proteger o meu motor. Eu quero agradecer a todos em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado e um abraço. E podem procurar. Eu vou postar no YouTube para ajudar os estudantes da área elétrica, tá certo? Os profissionais da área elétrica, que é a corrente de curto. Não estou querendo ensinar ninguém, não sei mais nem, só estou querendo ajudar, que a corrente de curto no secundário de transformador é uma. Mas o meu ajuste do meu disjuntor é em função da minha corrente de curto lá na carga, que tem o método de potência e tem o método convencional, para ajudar tanto os estudantes como aquelas pessoas que trabalham na área elétrica, ao qual eu também tenho os meus serviços aí há uns 30 anos. Tá, pessoal? Porque eu já me deparei com um projeto que o camarada chegava, não, mas peraí, esse disjuntor aqui não está ajustado certo, porque a corrente de curto aqui é 14 kA. Aqui é 14 kA, mas esse disjuntor aqui do QGBT não é para proteger o transformador. O transformador já tem um disjuntor maior na barra para o secundário do transformador. Esses disjuntorezinhos aqui, você tem que ajustar ele conforme a corrente de curto na